Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, E Lúcio? aí, Cláudio? Estamos online. Pronto. Estamos aqui juntos para bater um papo sobre performance e coisas ao vivo. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Beleza. Bora lá. Vamos lá. Temos 4 pessoas aí no nossa sala. Quer esperar mais um pouquinho? Talvez assim, só uns 3 minutos, né? Então eu vou Porque aproveitar para falar de hoje. Hoje é dia 16, nesse mesmo dia e horário que a gente está aqui fazendo essa live, estão acontecendo outras lives. Eu soube agora que tem um concorrente forte, assim, que é o Pepeu não, Gomes. tá impressionante. Temos que fazer um cronograma de lives, né? Pepeu está fazendo live hoje, mas não é só ele. Hoje é o dia disso aqui, ó. É o dia do Leopold Bloom, é o Bloomsday, é o dia do James Joyce, é o dia que supostamente foi no dia 16 de junho também que se passa a Odisseia, escrita aqui nessa tora, que é o Ulisses do James Joyce, o livro mais comentado e menos lido da história da humanidade, né? Mas que é um dos mais importantes romances modernos, né? E que narra um dia na vida do Leopold Bloom. Isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje também, né? Pensando por que Legal. o James Joyce conseguiu narrar um dia na vida do Leopold Bloom. Hoje a gente está comemorando o Bloomsday, o dia de Bloom, que a essa hora está acontecendo zilhões de lives no mundo todo, porque pela primeira vez na história a gente não vai ter comemorações presenciais. Quer dizer, claro, lá na Irlanda deve estar juntando gente em algum pub lá, alguma coisa assim, né? Que a história se passa em Dublin, né? Então deve ter gente lá comemorando, mas aqui a gente não está podendo ir para o bar comemorar o dia de Bloom. Mas vamos lá, eu acho que agora Massa. já estamos com bastante gente. Vamos, temos 13 pessoas. Isso, massa. Acho que dá para começar e temos que ser pontuais, né? Sim, Afinal, temos um prazo aí de uma uma hora. hora. Então eu queria agradecer a coordenação desse projeto, que chama Lives do Secult. O Secult é um Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E ele acontece semanalmente, sempre às 19 horas, com vários convidados de várias temáticas. Hoje a gente tem como tema arte ao vivo, que performance é essa, que será realizado pelo professor, mestre, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e professor adjunto do próprio Secult, o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas. O professor Lúcio Agra tem bastante experiência nessa área de comunicação e artes, e também é poeta e artista da performance e curador no campo das artes. Então, a minha função aqui é de mediar, né, trocar algumas impressões sobre suas falas e talvez no final, se a gente tiver um tempinho, recuperar algumas perguntas dos participantes para ampliar o debate, se você tiver disponível, né? Então, eu começaria com uma pequena provocação, no sentido de que o que é performance? Seriam 3 perguntas conjugadas aí. O que é performance, né? Porque a gente tem uma referência da performance a partir dos anos 60, principalmente, e a partir de um grupo muito específico americano, Fluxus. Depois isso se expande para vários campos, e na República Tcheca também Tem. vai aparecer artistas radicais que usam o corpo como elemento de intervenção de campo Isso. artístico.
Mas isso se desdobra em vários aspectos, e já passamos muitas décadas aí, e o conceito de performance provavelmente foi se alterando a partir das novas experiências. Então, eu perguntaria o que é performance e quais os elementos que compõem a performance enquanto experiência artística, se é que existem elementos fixos, né? E se essa performance sempre esteve caracterizada pelo o corpo como centro do acontecimento, né? Mas hoje a gente vê uma imbricação muito radical entre corpo e tecnologia. Aí eu pergunto também, o corpo continua sendo o centro do advento da performance? Olha, eu costumo sempre responder essa questão da definição da performance, dizendo que a performance é aquilo que todos nós sabemos o que é. Se eu disser, por exemplo, que o David Bowie é um performer, você há de concordar comigo, certamente ele fez inúmeras performances, mas quando a gente diz isso em inglês, né, vou assistir uma performance de David Bowie, quando se dizia isso, né, você estava dizendo que você ia assistir um show do David Bowie. Né? Então, a palavra performance, mesmo no inglês, implicou um deslocamento de uma situação que era uma situação normalmente identificada com shows, com apresentações ao vivo, enfim, com um espetáculo, vamos dizer assim, essa ideia de espetáculo. Mas, justamente porque foi um deslocamento disso, a performance faz parte daqueles campos de conhecimento que foram surgindo justamente a partir dos anos 60, principalmente, que tem que ver com assuntos, temas, formas de compreender as coisas que não são estáveis, né? Coisas que são difíceis de compreender e híbridos de coisas. Né? Então, até em 1966, o Dick Higgins, que fez parte do grupo Fluxus, ele publicou um manifesto, do que é o Manifesto Interarte, que ele identificava essa situação das misturas entre linguagens. Né? Quer dizer, se em um determinado momento, que foi o momento modernista, você teve essa busca por aquilo que era o essencial de cada linguagem, nesse outro momento, que alguns chamam de pós-moderno e tal, é o momento em que, mas enfim, o que vem dos anos 60 para cá é um momento em que há não mais essa busca, mas uma busca de relações entre linguagens. Nesse sentido, a performance pode ser muitas coisas, até o ponto que a gente não tem condições de definir o que é performance. O Richard Schechner diz isso, que você não pode se arvorar a ser especialista num determinado assunto como esse, como performance, porque a cada momento estão se inventando novas formas de se fazer performance no mundo afora, você não está acompanhando isso. Eu posso dizer tranquilamente para você assim, vamos falar sobre cinema, ou vamos falar sobre teatro, estamos mais ou menos de acordo com aquilo que a gente está falando. A gente sabe mais ou menos do que a gente está falando. Vamos falar de pintura, vamos falar de escultura, de dança. Né? Por mais que haja inovações, a gente sabe que a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. Mas em se tratando de performance, a gente sempre tem essa perspectiva de que pode ser coisas que a gente jamais imaginasse. Né? Então, a performance é efetivamente uma dessas formas que estão explodindo no século XXI, né? Que são difíceis de definir, senão, talvez, no meu caso, eu acho sempre que é imune à definição, né? Característica que, aliás, foi uma coisa muito ambicionada pelas próprias artes experimentais em todas as épocas. Né? Quer dizer, você pega todos os artistas experimentais, todos os artistas que buscaram a invenção, que buscaram a descoberta, eles sempre estavam procurando algo que fosse que trafegasse dentro dessa esfera do insuspeito, do imprevisível, não é? E, portanto, daquilo que seria dificilmente decodificável, dificilmente definível. Né? Então, assim, a primeira pergunta eu responderia, não há uma definição de performance, há muitas e muitas e muitas definições diferentes de performance, de acordo com a época que você está falando, de acordo com a localização geográfica que você está falando. Hoje você tem performance no mundo todo, não é só essa performance que você mencionou, que começou, que se fala sempre dos Estados Unidos e tal, né? Mas, na verdade, até isso é uma coisa que está sendo posta em questão. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, considera como um precursor da performance, de todo fato e direito, como um criador da performance brasileira, o Flávio de Carvalho, pelo menos por enquanto, que a gente ainda tem que levantar muito mais gente, né?
Mas digamos que seja o Flávio de Uhum. Carvalho, cujas performances, a primeira experiência número 2 é lá do começo dos anos 30. Portanto, a performance pode ter começado no Brasil nos anos 30. Né? Então, é difícil, inclusive, ter esses marcadores temporais, porque se você for olhar em retrospecto, por exemplo, na própria bibliografia em inglês de performance, você vai encontrar a aparição do termo lá nos anos 50, com uma certa frequência. A partir dos anos 50, na sociologia, nas ciências sociais de modo geral, na antropologia, na linguística, o famoso texto lá do Austin sobre a performatividade, tudo isso é da década de 50. As conferências, né, da Harvard sobre performatividade, que ele lançou o termo performatividade, são dos anos 50. Quer dizer, então, é, a, o, a origem disso é muito questionável também. Então, nesse sentido, também é difícil. E depois, nos anos 70, Regina Melim até fala isso, uma pesquisadora brasileira, colega nossa de universidade pública também, ela fala isso no livrinho dela, Performance nas Artes Visuais, que chegou um determinado momento, no começo dos anos 70, que os artistas tinham inúmeros termos para designar isso, que depois acabou conhecido mais como performance. Mas tinha body art, decolagem, cada artista inventava um termo diferente. A própria ideia de, por exemplo, isso poderia ter começado no Fluxus, mas eu posso te dar uma outra data, que é 52, quando o John Cage faz o evento sem título lá no Black Mountain College. Né? Ou você pode Uhum. dar 31, quando... ou você pode dar o Fred Jarry entrando, né, os atores de Ubu Rei entrando no palco e o Pai Ubu falando merda, né? Que era a primeira palavra que ele falava quando entrava em cena, né? Que já era um ato performático, né? Dentro do teatro. Quer dizer, então, se você for desenrolando para trás, a gente tem o caso que eu comentei outro dia na live do Corpo Santo, que é um teatrólogo extraordinário, um dramaturgo extraordinário brasileiro, precursor do surrealismo, um homem super louco, que em fins do século XIX fazia umas peças completamente doidas, que são roteiros de performance, no meu juízo. Entendeu? Então, a performance também É. acaba podendo ser várias dessas coisas diferentes, de algum modo. Não sei se eu respondi tudo. Isso me- Sim, é muito bom. Isso me lembra também uma discussão que a gente tem no campo da música eletrônica, né, que está muito associado à chegada da informática nos anos Tem 50, toda uma o que é história. um equívoco. É uma longa história, né? 1867 aparece uma das primeiras experiências, quer dizer, mais de quase 200 anos, né? Eu vi Caminhando para eu 200 vi anos. umas timetables dessa coisa de música eletrônica, de noise e tal, são coisas que recuperam coisas muito antigas. E se você for desenrolando para trás, você vai encontrar a invenção de instrumentos até muito antes. É, há Total. uma proximidade, isso tem uma razão de ser, né? Quer dizer, nesse contexto de mistura de linguagens que começa a aparecer a partir dos anos 60, há também uma modificação tecnológica muito fundamental, né? Você e eu fomos contemporâneos de uma transformação no mundo da eletrônica na música, que é uma coisa que, às vezes, se você olha em retrospecto, você diz assim, puxa, em pouco tempo, muita coisa se transformou muito fundamentalmente. Veja que, por exemplo, a gente ouve aqui muito na Bahia o arrocha, né? E o arrocha é baseado num ritmo que era um ritmo de teclado eletrônico, né? E esse Sim. ritmo de teclado eletrônico, por sua vez, deriva de um ritmo que é um ritmo antigo, latino, que é o beginning, né? E aí, assim, você vai vendo que, na verdade, a invenção, muito provavelmente a invenção, já vou chegar na performance, a invenção do teclado portátil, como o Cassiotone, essas coisas, modificou completamente a própria performance musical. Porque você pode Sim. introduzir aqueles Lembrar o elementos, Moog, né? você pode, por causa da portabilidade, você pode introduzir aqueles elementos que o Kraftwerk, por exemplo, nas performances deles ao vivo, já estavam buscando, que era você poder produzir um som potente com um equipamento pequeno que você poderia movimentar. Então, você poderia fazer aquele gestual de robô que eles faziam com mais facilidade. Né? A Exato. aparição dos teclados, dos melotrons, tudo isso modificou completamente a forma de tocar. Você se lembra que a partir dos anos 70 começaram a aparecer aqueles tecladistas que tocavam em 2 teclados, 3 teclados ao mesmo tempo. Isso virou um modo de tocar, um jeito de tocar, um modo de fazer música, ou seja, uma performance,
que inclusive nos motivava. Quer dizer, a gente assistia aquilo e a gente dizia assim, pô, que você provavelmente viveu isso, né? Ser tecladista é ficar fazendo aquela coisa toda de tocar em vários instrumentos simultaneamente. Quer dizer, essa transformação tecnológica, assim como a transformação do vídeo, por exemplo, que com um magazine de 90 minutos você podia ficar filmando e você mesmo podia se filmar. Quer dizer, um dos pioneiros da performance, que é o Vitor Aconte, tem uma série de performances que ele fez em casa para uma câmera de vídeo e depois mandou isso para a galeria. Né? Essa transformação foi absolutamente essencial e ela já vinha de uma transformação anterior, né? Que era da portabilidade da câmera, câmera Super 8, câmera 16 mais portátil, tudo. Quer dizer, essas tecnologias, o desenvolvimento dessas tecnologias, desde a fotografia e por aí afora, mas sobretudo a partir do momento em que elas se tornam eletrônicas, elétricas, eletrônicas, digitais, elas vão conformando novos modos de se estar em presença diante dos outros. Você veja que a máquina fotográfica mesmo, colocada aqui na altura do peito para fotografar outra pessoa, já é um tipo de organização diferente daquela câmera fotográfica que o cara se enfiava atrás com um pano na cabeça, preto, para poder fotografar as pessoas tinham que ficar paradas, porque o flash demorava para explodir, né? E aí, se você se mexesse, a foto saía borrada. Né? Eu, criança, ainda vivenciei esse tipo de coisa. O que era levar uma criança para fazer fotografia no fotógrafo? Né? A criança não parava quieta um minuto, ficava mexendo em um monte de coisa, então era um trabalho danado. Então, assim, as transformações tecnológicas, na velocidade que elas se produzirem, eu nem falei da televisão, por exemplo, elas modificaram completamente a nossa percepção sobre como é o nosso estar no mundo. O que nós fazemos? Assim, eu costumo dizer, por exemplo, que os artistas da performance, que estão aí hoje, desde pessoas mais velhas como eu até pessoas bem jovens, elas não podem desdenhar da importância que a televisão teve para elas. Né? Porque muitas das coisas que a gente leva para a performance são coisas que, às vezes, seriam, por exemplo, inaceitáveis num modo mais tradicional de expressão ao vivo, cenicamente falando. Você há de convir que é muito mais difícil você colocar a Xuxa uma paródia de Xuxa numa peça de teatro, hoje menos, ou numa peça de dança, do que você colocar num evento de performance. É mais provável que você vai encontrar esse tipo de situação na performance. Quer dizer, então, a performance também virou uma forma de você recolher, de você fazer uma rapa nesse universo da cultura pop. Né? Inclusive, a pop art tem uma importância muito grande para a performance, por causa da repetição, né, do clichê, de uma série de coisas que também estão presentes na performance. Então, é decisiva essa participação. Agora, hoje a gente tem um dado a mais, que é esse que a gente está vivenciando agora. Né? A gente Do caminhou, streaming, das caminhou para redes. algo que a gente falava, assim, por exemplo, lembra das histórias em quadrinhos do Dick Tracy, que ele conversava com o relógio? Quer dizer, isso é o que acontece hoje. Né? Hoje você tem a possibilidade de você transmitir em tempo real. Quando começou a internet, você se lembra que isso era um negócio assim que tinha que ter milhões de dólares para você fazer isso. Hoje você faz isso no celular aqui, né, rapidamente. Então, isso também determina um outro tipo de comportamento, um outro tipo de ação, um outro tipo de pensamento. Você vê o app que está fazendo sucesso aí agora, um outro tipo de pensamento sobre o rosto. O que é o rosto para a gente? Né? Essa coisa que foi discutida lá, até na filosofia, pelo Deleuze. Né? O que é essa rostidade que nós estamos construindo, né? Que é um tipo de performance do corpo, em que o corpo tem uma centralidade. Sim, você tinha perguntado isso, né? Sobre a centralidade do corpo também. Inevitavelmente, todas as tecnologias, para responder por aí, elas estão voltadas, na verdade, para dialogar, mesmo quando elas negam, né? Dialogar com os corpos humanos. Né? Não há muito, como a gente é uma sociedade muito que pensa muito o homem no centro, uma sociedade muito racionalista, a gente não leva muito em consideração o movimento das demais coisas ao nosso redor. Né? Mas as tecnologias, elas sempre se endereçam principalmente para o corpo humano. Né? Elas são pensadas em grande medida, ou na sua maior medida, para o corpo humano, mesmo quando elas pretendem negar esse corpo.
né? Senão não teria existido uma coisa como Matrix, por exemplo, um filme como esse, uma sim. especulação como essa, né? Eu lembrei, inclusive, dentro dessa sua fala, que a gente pode pensar o corpo como algo mais amplo do que a própria corporalidade tradicional do osso da carne, né? Uhum. Então, esse conceito de presença é uma forma de aparição do corpo. É. Tem uma cantora japonesa, você deve conhecer, a Miku, que ela faz shows geolocais, ela não existe, é uma vocalize, né? Uhum. Ela canta a partir de software, mas a plateia vai para o palco assistir o show, né? Os fãs vão para o palco. Uhum. E tem uma banda real, com guitarrista, baterista, etc. E ela só aparece, que é uma jovem de 16 anos, né? Oriental, e ela aparece em holografia. Então a gente tem aí uma experiência de performance de um corpo, né, baseado na holografia de qualquer forma. Quer dizer, é isso que você está falando aí dessas tecnologias, de qualquer forma, vai buscar uma reprodução daquilo que seria a base de uma performance Que essa é mesmo. guinada do século Eu teria uma. XXI, né, mesmo. Desculpe, você queria falar mais uma coisa. Porque eu lembrei de Requena, Jesus Requena, que vai categorizar o que ele chama de espetáculos, né, em 5 categorias, que é o circense, carnavalesco, palco italiano. Uhum. E um dos últimos que ele caracteriza, que é o que mais me interessou na minha pesquisa de doutorado, é sobre o que ele chama de cena fantasma, Uhum. que é a partir das tecnologias você projeta realidades ou fantasmagorias, Uhum. né? Mas ele ainda não discute a correlação entre essa produção de imagem, essa produção do corpo, com as redes telemáticas, com Sim. a expansão disso, dessa experiência com a rede telemática, é isso que está me interessando e eu estou pesquisando no momento. Uhum. Tá? Então, a minha pergunta é, por exemplo, a performance sempre teve essa característica da efemeridade, de ser passageira, né, centrada no corpo, que a gente já discutiu, mas quando ela repassa para esses campos, a gente vai continuar chamando performance, essa é a primeira pergunta. Quando ela entra na hipermídia, quando ela entra nas redes telemáticas, ok? E a segunda questão é que, a partir até de um texto que a gente está lendo agora no grupo coordenado por Nadia Vlad e por a Tati Lima, sobre performance, um texto da Diana Taylor, Uhum. ela discute sobre arquivo e Isso. performance. Arquivo e repertório. É bem É. interessante. Exatamente. E aí a minha questão é essa também. Se a performance era efêmera, né, passageira, se a gente grava essa performance, que isso é propiciada pelas tecnologias do digital hoje, um smartphone, Uhum. a gente chamaria essa gravação uma performance ainda ou a memória da performance. Olha, com relação a essa segunda questão, vale aquilo que até foi objeto de discussão da Marina Abramovic lá nos idos de 2006, 2007, quando ela fez as tais famosas Seven Easy Pieces, né, as 7 peças fáceis. Ela dizia naquela ocasião que, categoricamente, ela repetia algo que muita gente já tinha falado antes e sobre o que há muita controvérsia, mas ela dizia genericamente que uma performance só acontece quando você está em presença da performance, e que qualquer outra coisa que seja registro disso é registro, mas não é a performance, né? É rastro, mas não é a performance e tal. Então, a gente pode, daí, extrair uma discussão que motivou, inclusive, a fama de um cara chamado Philip Auslander, que escreveu o livro lá sobre a performatividade do arquivo de performance, escreveu um artigo e depois isso virou um livro. E esse autor pegou essa ideia, né, da performance e da reperformance, que é você fazer de novo uma performance que foi feita, porque o argumento da Marina era o seguinte: só um artista da performance vai compreender como é a performance. Então, só um artista da performance que pode fazer. E aí ela tinha uma ideia que eu acho que era, em parte, uma coisa assim um pouco de conservação da própria performance e tal, de preservação da ideia, e, em parte, também uma oportunidade para ela de pensar o próprio trabalho, que era fazer algumas performances históricas, porque o argumento dela é que essas pessoas hoje não poderiam ter visto a performance do Chris Budden, uma performance antiga. O detalhe é que esses artistas todos, uma boa parte deles que ela
refez as performances lá no Guggenheim, eles ainda estavam vivos e não estavam mais interessados em fazer performance, inclusive não gostavam mais do termo. Porque o termo refluiu, de certa forma, como acontece normalmente, e aí eu aproveito para falar de outra coisa que você perguntou, refluiu para um terreno mais tradicional. Porque também, de certo modo, a mídia aos poucos foi incorporando essa história de performance, foi incorporando, e aí as pessoas começaram a normalizar isso. Só que houve um movimento também de planetarização disso. Então, enquanto isso acontecia por um lado, por outro lado, em países da África, da América do Sul, incluindo o Brasil, da Ásia, estava tendo booms de performance e as pessoas todas fazendo performance, então a performance não tinha ficado situada naquela época da geração da Marina Abramovic. Ela se considerava, de certo modo, como a única continuadora, mas naquele contexto que ela conhecia e naquele ambiente artístico que ela conhecia. Um autor polonês, o Jan Swieczynski, dizia, ele já morreu, estava com 90 e tantos anos quando ele morreu, fazendo performance, ele dizia que onde a performance mais florescia, ele escreveu isso nos anos 70, em 76, 77, por aí, não, esse texto, na verdade, depois, nos anos 80, ele dizia que onde mais florescia é justamente nos países periféricos, nos ex-países da antiga União Soviética, que agora floresciam, né, no começo dos anos 90 em alguns lugares, naturalmente, não em outros foi muito terrível, mas floresciam, tinha toda uma cultura nova e tal. Então, havia uma retomada disso. E o termo performance, por sua vez, é o termo mais vilipendiado, que todo mundo sempre pergunta, mas isso já não está... O termo ainda faz sentido e tal, mas é o termo que não consegue ir embora. Ele permanece, Sim. por mais que se... Olha, você pode... Performance, se fosse um objeto, você podia bater, jogar, quebrar, tirar na parede e tal, ele continuaria existindo. É um termo que tem um nível de resistência à realidade que é uma coisa impressionante. E ele continua, para uma palavra ter essa performance, é porque ela tem uma significação muito profunda, e tem. Né? Na verdade, as etimologias que apontam para a origem da palavra apontam para coisas muito antigas nossas, né? Em todas as civilizações. Né? Porque, na verdade, todas as civilizações têm performance. E aí eu vou para aquele outro ponto que você está falando. Eu não conheço muito o trabalho do Requena, mas eu tenho a impressão que talvez uma explicação para isso é porque ele esteja interessado, como outros autores que trabalham com teatro estão interessados, na questão da cena, na questão do espetáculo, né? E, portanto, não conseguem perceber algo que é difícil mesmo de perceber na performance, que é onde ela escapole disso, onde ela não é isso, e em que medida ela, de certa forma, é o fora disso. Né? Isso implica em você considerar também que a própria noção do que é espetáculo, do que é cena, do que é palco, tudo isso sofreu profundas transformações. Bom, em termos de teatro, sofreu profundas transformações ao longo do século XIX, por exemplo. Né? O que nós conhecemos hoje como teatro corresponde a uma imagem do teatro que se forjou em fins do século XIX, para falar em específico da questão da constituição da prática, né, artística conhecida como teatro. Assim como a prática artística conhecida como dança hoje está muito referenciada na maior parte dos lugares por duas visões, basicamente. A que é dança que acompanha a música e a que não acompanha a música. Né? E assim por diante. Quer dizer, há profundas transformações também nas linguagens que nós já herdamos, o que nos faz, inclusive, especular sobre para onde irão essas novas linguagens. Eu dou dois exemplos. Cinema, né? Que se dizia, por exemplo, o cinema com vídeo, o cinema vai acabar. O cinema não acabou, mas ele se ressignificou, tornando-se a representação de um determinado tipo de concepção do que se pode fazer com imagem, movimento, com audiovisual, que acabou se situando numa certa época, que dificilmente vai ser superada, né, no êxito conseguido. Né? Quer dizer, nós vamos ter que pensar em outras formas de fazer Kubrick no século XXI, porque aquilo que o Kubrick fez com celuloide, com o filme 35, é irrecuperável. Né? Só ele mesmo conseguiu fazer aquilo. E assim por diante. Quer dizer, várias outras linguagens também foram sofrendo profundas transformações e ao mesmo tempo, estão entrando outras.
não é? Então, a cada ano que passa, por exemplo, a obra, em sua grande maioria plagiada de muitos lugares, do Led Zeppelin, está se tornando um clássico. E é lida como clássico. E acaba sendo transformada numa espécie de modelo, inclusive um modelo de execução. Não é? Cada vez mais há analistas que demonstram por A mais B por que aquela escolha que foi feita ali. Não é? Eu acompanho isso mais de perto por causa da bateria. Né? O John Bonham, a cada ano que passa, ele ganha uma dimensão tão gigantesca que os fabricantes do instrumento bateria têm como referencial algumas das coisas que ele inventou. Não é? Ele e outros artistas, mas ele é um desses que... O jazz, eu não preciso nem falar nada, né? O jazz já está efetivamente consolidado nesse sentido. Então, você tem a aparição de uma série de formas artísticas que, a despeito de serem formas que parecem estar ligadas a outras formas, no caso, a música, né, o rock, o jazz, tudo isso, elas, ao mesmo tempo, vão ganhando, como sempre aconteceu na história das artes, uma autonomia, elas vão ganhando um universo de funcionamento próprio. O mesmo está se passando na performance, eu acho. Né? Quer dizer, a performance também, a essa altura do campeonato, ela tem capítulos e capítulos de história. E ela tem os capítulos e capítulos de história que são a história oficial, constituída a partir de um referencial, que é o referencial estabelecido pelos Estados Unidos e pela Europa, ou seja, o referencial clássico do hemisfério norte. Ora, a gente está vivendo hoje uma modificação na história da arte que põe em questão, por exemplo, todas as outras histórias de outros povos, inclusive dos povos colonizados. E como se constitui isso? Porque esses povos colonizados tiveram contato com a arte do colonizador, mas disso fizeram outras coisas. Então é lícito que você fale, por exemplo, hoje de uma outra história da performance que não é mais a história da performance dos Estados Unidos. A gente está trabalhando nisso, eu e várias pessoas, eu não estou sozinho nisso, não organizadamente como grupo, mas eu digo assim, há muita gente hoje interessada em recontar essa história do ponto de vista, por exemplo, da performance africana, não é? E não só da performance africana, mas dentro do continente africano, as inúmeras variações que podem existir aí, a performance asiática, a performance sul-americana também, que, como a gente sabe, quando vem para o Brasil é uma coisa, quando vai para a Colômbia é outra. Então, a gente tem múltiplas histórias sendo construídas aí. Então, o que faz pensar que provavelmente a gente também vai ter outras narrativas sobre em torno ao entendimento do que seja performance, e a gente vai entender essa linguagem, vai cada vez mais entender essa linguagem como uma linguagem mesmo, até porque ela está se incorporando ao cotidiano das pessoas. Né? As pessoas mais conscientemente do que nunca hoje falam de si quando estão fazendo uma performance, ou pensam no caráter performático de suas ações quando o fazem. Né? Então, acho que é meio por aí. Você falou de Kraftwerk, eu lembrei de uma experiência que para mim é muito especial, que aconteceu em julho de 2018, né? As pessoas estavam no show do Kraftwerk e ao vivo, claro, no palco, no festival de Stuttgart, na Alemanha, e eu já estava numa relação com esse show que era outra. Eu estava vendo o show a partir da interface do YouTube, ou seja, eu já tenho uma modificação no cubo aí, do palco que vira interface, eu deixo de ser público, eu passo a ser um público Sim. expandido, eu, eu vejo não o corpo, mas a presença do corpo, ou a presença, mas durante o show do Kraftwerk, para piorar, digamos assim, a experiência estética de como a gente nominar isso, um astronauta direto do espaço sideral participa diretamente através do streaming, né, em tempo real, de uma música do Kraftwerk com um tecladinho digital. Então você tem aí uma série de camadas de interface, né, dentro de um palco que já é uma performance, a gente pode chamar de performance, e de uma performance remota que dialoga com a geolocalidade e que se expande para remotamente através das redes digitais. Quer dizer, é muito complexo mesmo esse momento que a gente está vivendo, né? Algumas pessoas estão perguntando, inclusive aqui no chat, sobre isso, como é que é a performance tempo real e tempo diferido, está falando agora aqui, como é a performance nesse momento de pandemia, de isolamento,
dessa execução ao vivo. A gente tem discutido muito isso, pessoal, a Nádia participa disso também, dessas discussões sobre som e mídia e tudo, e música e mídia e tal. Uma das coisas que tem se expandido muito, além dos programas para as pessoas fazerem teleconferência nesse período de pandemia, né, que a gente ainda está só começando, isso vai virar um acontecimento histórico, a gente vai falar no futuro. Naquela época da pandemia, eu fazia tal coisa, né? Depois da pandemia eu fiz isso, antes da pandemia eu fazia aquilo e tal. É um marco temporal muito sério e que vai modificar profundamente a gente, né? E uma das coisas que está crescendo, além desses programas de comunicação assim, surgiu uma questão. Esses programas de comunicação todos são baseados em protocolos que pressupõem e ignoram. É como a história do DVD, né? Você ficava parado numa cena assim, para economizar informação, se você tivesse uma cena que você estava parado, aquilo estacionava porque você não precisava alimentar de novos bits e bytes, né, a mídia que você estava gravando. Quer dizer, você ficando parado, você não estava acrescentando nenhuma informação nova, né? Então, isso criou um problema para o cinema, porque imagens que eram fixas ficavam muito mal no DVD. Eu me lembro do Arlindo Machado falando nisso, né? O filme de Tarkovsky no DVD ficava uma porcaria, porque perdia aquela fluidez que tinha no sistema analógico, né? No digital, aquilo tudo virava número, e aí, quando não acontecia nada, ficava aquela mesma cena continuamente. A gente dá como tranquilamente esse lag, por exemplo, essa decalagem que existe entre eu falar e você me ouvir do outro lado, né? As pessoas estão me ouvindo aqui com 20 segundos de atraso do momento que eu estou falando. Isso aqui é tranquilo. Agora, 20 segundos de atraso na emissão do som, quando você está tocando, é um absurdo. Então, o que está acontecendo? Não, Tem havido impossível. desenvolvimento de programas para a performance musical, para você tocar junto, né? Isso virou uma demanda fundamental. Já existia antes, né? Provavelmente esse astronauta no show do Kraftwerk deve ter usado algum tipo de coisa assim, né? Deve ter sido um cálculo bastante complexo, mas você veja que a necessidade está colocando, por exemplo, para as pessoas essa questão: como é que a gente vai fazer música junto agora? Já que todo mundo tem que ficar na sua bolha, na sua cápsula. Aí surgiu aquele show, outro dia, acho que é do Cranberries, né? Que eles fizeram um show, todo mundo dentro de uma bolha, né? A plateia, cada um ganhava uma bolha e cada um dos integrantes da banda também tocava dentro de uma bolha de plástico. Agora, em 2015, quando a Marina Abramovic fez a exposição dela aqui no Sesc Pompeia, em São Paulo, São Paulo. havia um artista, esqueci o nome dele agora, que ele fazia um trabalho que era todo dentro de uma bolha. E todo mundo achou muito estranho aquilo naquele momento. Na verdade, ele nem estava assim, meio programado para entrar na exposição. Tal. Foi a Marina que viu, gostou do cara e quis botar o cara na exposição. E ele passava o tempo todo dentro dessa bolha, né? Ele teve uma visão premonitória, né? Porque, efetivamente, e havia aquela tal história, você deve lembrar, do menino da bolha, né? O menino que não podia ter contato, aí tinha que ficar... Nós todos viramos menino da bolha, né? Se a gente sair na rua, quase isso, quer dizer, você tem que estar dentro de uma bolha. Então, bolaram esse negócio. Você veja quantas transformações fundamentais vão se dar a partir disso. Quer dizer, em termos musicais, por exemplo, em termos de teatro, por exemplo, como que você vai fazer arte ao vivo se você não está ao vivo? Vai ser preciso rever a noção de ao vivo. Eu acho que isso é uma outra coisa interessante. Sim. Próximo da sua morte, o Renato Cohen, que escreveu Performance como Linguagem, que é o principal livro que a gente tem no Brasil sobre o assunto, o Renato estava discutindo justamente essa questão da presença e da tecnologia da performance, né? Ele estava escrevendo justamente sobre a tecnoperformance, né? Sobre o que significava. A gente tinha feito uns 3 ou 4 eventos dessa coisa de, naquela época, transmitir via internet. Essa época que eu estou falando é 2001, 2002. Significava você mandar um sinal para uma câmera
e a pessoa receber do outro lado, a taxa de refresh da imagem era de 1 minuto. Então, você podia fazer, como o Johannes Bieringer fez lá, uma performance que ele botava uma bola e botava uma outra coisa. Ele pegou coisas típicas do Brasil, né? Uma bola de futebol, uma outra coisa assim, e ele ficava movendo esses objetos diante da câmera, né? Ah, é o Flaming Lips, ó, das bolhas no palco. O Guilherme está falando aqui. Flaming Lips, a banda Flaming É, Lips. exato. Tem várias pessoas falando aqui, depois eu vou tentar juntar essas questões para a gente responder, né? Mas então, o Birner mexia essa bola, e aí assim, a gente percebia que a bola tinha se mexido 1 minuto depois dele ter mexido, né? Era uma taxa muito lenta, então você não tinha essa presença. Mas já naquele momento ele estava pensando sobre isso. O que, que vai significar? E será que a gente vai poder falar de presença do mesmo jeito que antes? Ele defendia uma tese que eu acho que ele acertou em cheio. O que modificou foi o que nós entendemos como sendo estar em presença, né? O próprio Gumbrecht escreveu sobre isso, o Hans Ulrich Gumbrecht. A produção de presença é algo que vai, isso está claro no livro dele, vai se modificando ao longo do tempo também. Ele mesmo faz o histórico, né, dessa modificação ao longo do tempo. Eu acho que isso é um guia seguro para a gente entender que o que nós entendemos como estar em presença, estar ao vivo, né? Você veja, a gente chama isso tudo o tempo todo de live, de ao vivo. Eu estou vendo aqui escrito ao vivo, eu estou ao vivo nesse momento. Tudo que eu falo, as pessoas me ouvirão. Essa é a concepção de ao vivo que está rolando nesse momento, né? Não é mais necessariamente o encontro com os corpos, mas há alguma coisa desses corpos que está sendo disseminado, né, transmitido e recebido por outras pessoas. A gente vai ter que se acostumar, né, com esses outros protocolos, ou a gente vai ter que inventar formas de modificar isso, né, que é o mais interessante, naturalmente, né? Mas eu acho que não Porque deixa de a ter ideia, performance, né? É um outro tipo de performance. a ideia do ao vivo sempre esteve associado à ideia de espetáculo, né? Os espetáculos são ao vivo, né? Mas E o que a gente vivencia hoje talvez seja um ao vivo expandido, aí por conta das redes remotas, né? eu só E eu queria. eu só queria fazer um reparo em relação a isso que você falou de ser associado à ideia de espetáculo. Isso é uma associação que é feita a partir justamente do século XIX, quando que se consolida, essa é a minha opinião, isso é um ponto de vista meu, quando se consolida uma certa concepção à qual nós nos acostumamos a chamar por esse termo, né? Que é um tipo de organização daquilo que já se fazia antes de outros modos e que tem um certo arranjo, inclusive coincidente com a consolidação do capitalismo em nível internacional, enfim, as formas hegemônicas e a Revolução Industrial, né? Então, assim, a gente criou esse hábito muito em função de um hábito que já nos foi apontado anteriormente, ou já foi construído nas sociedades que eram as sociedades europeias, onde se desenvolveu isso. Por exemplo, só vou dar um exemplo para isso. Se você for fazer um estudo sobre o desenvolvimento das casas de ópera nos países colonizados em relação aos países colonizadores e como isso se dá, a criação das casas de ópera, que são os ancestrais, vamos dizer assim, dos nossos teatros municipais, é uma criação que se dá sempre em função de um certo fluxo econômico. Então, ela se dá, por exemplo, no Sim, Brasil, na época da explosão das minas de ouro e diamantes nas Minas Gerais. Aí você tem casas de ópera, né? Se criam casas de ópera. É muito recente, do ponto de vista histórico, essa nossa ideia. Agora, a questão do ao vivo, ela existe desde muito antes, né? Para dar um exemplo só, como terá sido a percepção das coisas, do mundo, do cosmos, para a população de Pompeia quando acontecem as erupções do vulcão, né? E as pessoas são paralisadas no momento em que elas estavam fazendo alguma coisa, né? O que isso significa, inclusive, para a cosmologia, né? Da religião, né? Que é uma religião muito animista também, né? Romana, por exemplo, né? O que significa essa invasão do mundo dos deuses no mundo dos homens, né? E, ao mesmo tempo, essa petrificação de tudo. São coisas que
põe a perspectiva do ao vivo dentro de outras situações muito maiores do que somente a questão de estar em presença dos outros para ser assistido e ter recompensado isso sob forma financeira, entendeu? É isso que eu queria dizer, desculpa. Exato. Não, mas é isso mesmo. Foi muito bom a observação. Queria chamar a atenção. Eu acho que as lives, o que chamam de live, né, que é o live streaming, que é a transmissão ao vivo, eles acentuaram esse conceito do ao vivo em rede remota, mas a partir das redes sociais. Mas lembrando que o Instagram foi criado em outubro de 2010, É bem né? recente. E essa explosão vai acontecer 10 anos depois, por conta do Covid, obviamente, que ele deu uma acentuada nisso. Mas a gente mesmo nesse campo outras tecnologias. de tecnologias, muito intensas, né, no campo das tentativas de experiências ao vivo a partir das redes telemáticas. E eu citaria um exemplo que eu acho bem interessante, que acontece aqui no Brasil, que é de 2004, um projeto chamado Pause and Play, do pessoal do Recombo de Olinda, Recife, né, onde eles fizeram a conexão com o Ping FM da Alemanha, e onde eles trabalharam com músicos da Alemanha, tocando lá à distância, remotamente, e músicos de Olinda, Recife, tocando remotamente, criando uma espécie de banda virtual. Sim. Estamos aí falando de uma época que é 2004, onde nem o Instagram existia. Eu falaria de antes disso. Ó, a Nádia está dizendo aqui que parece que a live vai acabar daqui a pouco. Né? E o pessoal está falando... Daqui a 15 minutos. Daqui a 15 minutos. Eu vou Uhum. citar só mais um exemplo disso. Não, mas assim, a gente pode abrir para perguntas agora. Eu só queria dar esse exemplo. Antes disso, eu participei... Tem algumas aqui. Eu participei com o Renato na exposição Arte e Tecnologia, que inaugurou o Itaú Cultural lá em São Paulo, e ela foi inaugurada com uma live, na verdade, com uma transmissão em teleconferência com... Aquilo foi uma maluquice, que era computador Pentium, com modem de 57, sabe? Uma coisa assim completamente arqueológica, né? E a gente fez isso com o ZKM de Karlsruhe. A gente fez uma transmissão simultânea com o ZKM de Karlsruhe. As pessoas faziam isso, mandavam coisas. No final, a gente descobriu que eles não estavam vendo nem ouvindo a gente, mas a gente estava recebendo todo mundo lá. Então, essas histórias têm zilhões de histórias anteriores. Agora vai começar a surgir isso. Não demora muito, já deve ter um livro de alguém contando a história das lives de todos os tempos, né? Isso aí vai ser uma doideira. Mande as perguntas aí, Cláudio, para a gente não respeitar o tempo. Eu vou dar uma corrida assim, nas perguntas, porque aí você pode fazer um pacotão, digamos, e tentar respondê-la, tá? A Nádia temos aí mais... a gente pode retornar e ficar mais uma hora. Mas meia hora. Mas não, eu acho que tá bom. Vamos lá para a pergunta. Liga aí. Então, a Tati Lima pergunta se a sincronia... A Tati Lima pergunta se a sincronia entre as ações da ensinação e da recepção é condição essencial da performance. Ok. A Marina Mapurunga, como vocês veem o lugar da performance nesse momento de isolamento? De alguma forma você já tocou nisso. Foi a mas pergunta junto com a pergunta de... Exato. E de alguma forma você também já respondeu a pergunta da Naja Vlad, que é como você pensa a performance ao vivo e a gravada, que você já discutiu sobre o tempo diferido, né? E, de novo, a Tati pergunta sobre, pegando a carona na pergunta de Marina, as tecnologias relativizam a partilha do espaço entre performance e plateia? Relativizam e não. Tem ainda... Eu acho que elas criam um outro espaço também. Na verdade, assim, é parte daquilo que eu tinha falado antes. Há uma ressignificação dessas questões. Suponhamos que a gente não possa mais se encontrar mais. Digamos que por um horror que não vai acontecer, a gente nunca mais pudesse voltar a se encontrar entre as pessoas e tivesse que ficar todo mundo isolado. A gente teria que reinventar as formas de vida, né? Então, a gente vai fazendo sucessivas adaptações disso. O essencial não se perde, a meu ver, pelo menos, né? Quer dizer, que é esse fundamento do corpo. Quer dizer, a performance é aquele esforço mediante o qual a gente faz com que o nosso corpo se torne o agente
eficiente, para usar essa expressão lá que vem lá do Aristóteles, a gente se torne o principal motivador do acontecimento artístico, né? Que é Sim, aquilo que, por exemplo, não pode faltar quando um poeta, por exemplo, recitar um poema, mesmo que ele seja xoxo recitando, mas há uma presença corporal ali, né? É esse sentido, né? A Nádia está pedindo para avisar que para você não esquecer de gravar. certo. Então, é isso. A Mari Moura está falando aqui, reinventar as formas de estar juntos e partilhar afeto. Sim, e a gente já fez muitas É, reinvenções disso ao longo da história. Pode ter certeza que, pegando lá o Gumbrist mesmo, ele faz a distinção entre sociedade da presença e sociedade da interpretação, né, do sentido, porque a gente já criou formas de estar juntos que são mediadas somente por pensamentos, por questões teóricas e coisas assim. E agora a gente está no movimento de voltar para a materialidade, né? E já enfrentamos, exato. sim, já enfrentamos e já enfrentamos outras pandemias e já fizemos disso criação artística também. Opa, tem uma vasta bibliografia, o pessoal está levantando isso também. Né? A bibliografia das pestes, das pandemias e das coisas desse tipo. Tem uma observação aqui do Jeff Kise, que é curador em São Paulo, que ele pergunta, ele comenta, né, mas os museus e espaços expositivos se utilizaram de registro de performance em fotos e muitos Isso. em vídeos. E recentemente, numa exposição onde era apresentada a performance de mar e pancake. E ele comenta ainda que essa exposição era apresentada em vídeo projeção, itens que ela utilizava na performance, e alguns itens originais e outros recentes. Está falando Isso, eu de vi uma isso numa transposição exposição. também. A Marina, a Marina Abramovic, novamente, que inaugurou isso lá para os idos de 2010, ela inaugurou um padrão que já estava sendo feito, né, de exposições que são... Eu mesmo curei uma exposição que foi o Retro Performance, eu e mais 4 curadores, curamos uma exposição que era toda baseada em registros audiovisuais e em reprodução em xerox de objetos que tinham sido parte das performances, né? Ou seja, cartazes e coisas assim, os vestígios, né? Isso foi todo o assunto que foi desenvolvido por aquele cara lá, o Auslander, né? Quer dizer, é o que ele chama da performatividade do arquivo de performance, né? Existe também a performance do arquivo, né? E essa performance do arquivo Sim. acontece no museu. O museu, o Templo das Musas, né? O museu também está tendo que se ressignificar nesse contexto. Repensar. E agora, por exemplo, uma coisa que era departamento dos museus, que é esse negócio do museu online e tal, está virando uma das coisas mais importantes, vitais mesmo. Tinha museus que já tinham isso mais ou menos desenvolvido, isso tem sido fundamental. Ao mesmo tempo, isso tem levado muita gente que nunca tinha visto algo que estava no Louvre, coisa assim, a tentar ver, né? Já que não pode ir lá. Nada substitui estar lá, obviamente. Nada substitui. Mas a gente pode dizer que, genericamente, nada substitui nada, né? São outras formulações das coisas, né? Eu, naturalmente, prefiro estar em presença, né? Mas... Professor, eu queria fazer uma pergunta. Nós temos o quê? Mais 7 7 minutos. minutos, então, ótimo. Estamos nadando de Para braçada. finalizar, talvez, Hum, que é uma discussão, na verdade, é uma questão minha também, uhum, e do grupo que estamos pesquisando, Tatiana, uhum, Naja Vlad e alguns colegas, alunos, estudantes que estão pesquisando também na área de música uhum, e comunicação, sobre o conceito de performatividade e performance, que hum. eu acho que tem havido um certo abuso, Tem. como se fossem sinônimos, né? Em algum momento você falou aí sobre Austin, foi Uhum. ele que vai criar essa base do É, discurso da performatividade é. como algo ligado a atos performativos. E a Judith Butler Vai se se valer apropria do disso, conceito, atualiza e desloca para o é. campo da identidade de gênero, mas não tem nada a ver com performance, né? Não, tem a ver com Concorda com performance, sim. isso? E, na verdade, com o Austin também não tinha muito a ver com performance como a gente entende performance. Eu tive a sorte de fazer uma workshop de um dia inteiro com Juanos em 2010, eu acho que foi,
um desses institutos hemisféricos. É pena que eu não estou lembrando o sobrenome dele. É um dos grandes especialistas de Austin, se foi muito cedo. O Juan fez questão de chamar a atenção disso. O que o Austin estava interessado era numa coisa que interessou muitos linguistas do começo dos Sim, anos da linguística, 50, né? né? Que era a questão da eficiência da comunicação, essas coisas que também motivaram lá o pessoal da teoria da informação e tal. Que ele estava pensando em atos da fala, né? Tanto que E não necessariamente da experiência tanto que estética, se chama, artística. genericamente, ficou se chamando aqui no Brasil, assisti até seminários sobre isso, de teoria dos atos da fala, quando ele começa a colaborar com Searle, com John Searle, né? O Winston Ledger Hall, Austin e o John Searle, que é a famosa teoria dos atos da fala de Austin Searle. Mas o uso que Judith Butler faz disso é apropriado porque, na verdade, a ideia que estava por trás e que movimentou Derrida e toda a polêmica que se desenvolveu em torno disso, Derrida dizia que, na verdade, todo enunciado pode ser performativo, e ele tinha razão, e depois o Austin foi modificando, ao contrário do que se pensa, ele não se fechou na sua posição e foi modificando seu ponto de vista com o passar do tempo, era a ideia de que, na verdade, assim, você tem discursos, e os discursos enunciam certas coisas, e a gente tem socialmente construído. Isso era uma coisa que estava também naquele outro sociólogo, Erving Goffman, que falava sobre a vida, como viver em sociedade, tal. Quer dizer, isso está em muitos autores da época, essa questão de como nós fazemos as nossas representações do mundo, né? E a Judith Butler pega isso para falar da performance, de como nós aprendemos uma performance de gênero e fazemos essa performance, né? E, de fato, nós aprendemos como fazer, né? E repetimos essa performance de gênero e lutamos contra isso. Então, esse aprendizado é a nossa tomada de consciência. Quando a gente toma consciência desse aprendizado, também a gente toma consciência dos modos que nós usamos de representação social. Tanto é que isso motivou muitos antropólogos a falarem, como aquele antropólogo americano, a falar do drama social, né? Falar dessa questão que trabalhou muito com o Richard Schechner. A falar do drama social, ou seja, falar dessa situação em que a gente parece estar o tempo todo dentro de uma situação de representação. A sociedade, o viver em sociedade, tem os seus códigos de representação. Eu acho que foi muito isso o que todo mundo das ciências humanas pensou e que era muito bem representado por essa noção de performance, né? A performance é uma tomada de consciência disso também. Quer dizer, quando o artista resolve quando um artista resolve, e muitas vezes eles saem de outras áreas para ir para performance e resolvem fazer performance, eles estão tentando construir um modo seu de estar no mundo. Parece que acabou, né? Estamos quase acabando. Eu acho que temos um minuto aí. Não, mas 1 minuto a gente não consegue falar. Isso é só para concluir isso mesmo. A gente aprende um jeito de estar no mundo. A gente está aprendendo esse jeito de estar aqui agora também. Trata-se basicamente disso, assim. E a palavra performatividade tem sido muito usada porque talvez ela represente bem essa ideia, né? Mas eu acho que também há usos e abusos disso, assim. Mas Tem usos e abusos. isso fica para uma outra vez. Meu, Meu caro, meu querido, muitíssimo obrigado. Foi uma obrigado honra eu. para mim conversar com Igualmente. você nesse espaço e agradecer o projeto Lives do Secult, né, que acontece semanalmente. Ok? Obrigadíssimo. Obrigadíssimo eu. Tchau, obrigado a todos que assistiram. Obrigado a vocês todos que participaram também. Não esqueça de gravar lá, viu? Vou Alçaí, gravar. Tá bom. Tchau, Cláudio. Tchau. Grande abraço. Tchau. Deixa eu ver, isso é meu.